Olá, estamos aqui para falar de um bate-papo, né? Seria quebrando os ciclos de abuso. Estamos aqui com a Marie Bendelac. Ela é especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, formadora de líderes e criadora do método Conecta, Master Coach e mentora de formadores de líderes. E também temos a Thaís, que ela é uma advogada, processalista e civilista, surfista com especialidade em direito das famílias, das sucessões, processo civil, atuante em violência doméstica, secretária-geral da Comissão de Processo Civil da ABA, vice-secretária da Comissão de Celeridade, consultora da diretoria da valorização da advocacia, DVA ou ABRJ, e também delegada em defesa da mulher na DVA ou ABRJ. Pois bem, eu queria um pouco, Marie, você contar um pouco como é que é a sua especialidade, né? Falar um pouco do seu trabalho, e depois a doutora Thaisa também nos passar informação sobre o trabalho, a atuação delas duas. Bem, eu sou formada em administração na França, sou francesa, eu estou no Brasil desde 2009 e depois de uma carreira como executiva, eu me dediquei plenamente desde 2017 à minha nova carreira, que é cuidar, né, de pessoas, desenvolver líderes através da comunicação, principalmente a comunicação não violenta, né? Quando eu cheguei no Brasil e iniciei minha transição de carreira com um MBA de empreendedorismo, eu queria empreender. E em 2011 eu descobri o coaching, porque eu, falando como uma amiga de infância, eu falei para ela, eu acho que eu quero ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional. Eu percebi que as emoções são o centro de muitas coisas e do comportamento, né? Influenciam muito o comportamento. E foi assim que eu descobri o coaching, nunca tinha ouvido falar, me apaixonei, ganhei ferramentas concretas para ajudar as pessoas e a partir disso eu iniciei essa jornada ainda como executiva de desenvolver pessoas através dessas formações. Então fiz 6 anos de especialização em coaching, né? Cheguei a ser até o Master Coach, uma especialização também com uma escola americana que durou 2 anos. E finalizei em 2017 com um curso de Science of Coaching Psychology em Harvard. Daí eu saí do mundo corporativo para atuar 100% no desenvolvimento humano e de líderes. Em 2021, eu fui chamada para voltar para o mundo corporativo como diretora de uma multinacional, de uma unidade de uma multinacional, e eu sofri o maior assédio da minha vida. Em um mês eu detectei o perfil da pessoa, da diretora que me contratou. Ela tem um perfil narcisista perverso. Na prática, o que significa? Ela atua como se fosse uma pessoa sociopata, psicopata, sem empatia, manipula as pessoas, quer controlar tudo, tem megalomania, obsessão por controle e poder, né? Quer controlar o que você faz, como você faz, tudo tem que ser centralizado nessa pessoa. E comete abusos, né, de todos os tipos, morais, psicológicos, até financeiros, né? Então é uma falta de ética, falta de princípios morais. E então em um mês eu detectei esse perfil e percebi que não tinha como atuar nessa empresa como uma líder dessa, sendo que a liderança dela também era tóxica. Então eu acabei pedindo demissão. E foi quando eu me aprofundei, porque eu estava lidando também em outro contexto como uma mulher psicopata, né, que foi um psiquiatra que me abriu os olhos sobre a psicopatia dessa pessoa. Falei, caramba, né, o que eu faço com isso? É muita coincidência, né? E eu comecei a estudar, me aprofundar na psicopatia. Parece que é um chamado, né? No narcisismo, eu falei, eu tenho que falar sobre isso, porque as duas mulheres não tinham uma aparência de pessoas assim, que você desconfia no início, né? Eram mulheres assim muito dóceis, que eu adorei no início, ou seja, elas sabem conquistar sua confiança. E eu falei, gente, eu preciso realmente alertar as pessoas, porque uma pessoa psicopata, sociopata, narcisista perversa, não tem cara, né? E eu perdi uma amiga de feminicídio em 2017 e o marido tem todos os traços, né, de psicopatia, e ele era muito querido pela família. Quer dizer, os pais dela nunca suspeitaram
e nunca imaginaram que ele poderia cometer um ato desse de matar a própria mulher. Então foi assim uma coisa atrás da outra que me levou a me aprofundar nesse assunto, a falar nas minhas redes sociais, e por isso hoje eu falo muito, né, dos abusos psicológicos, morais, verbais. Até interessante ver, assim, nesse exato momento está explodindo o caso da Anna Hickman, né, com a violência doméstica, porque ela sofreu uma violência física, né, teve marca nas costas dela, e isso chamou atenção, ela denunciou e tudo mais. Casada há 25 anos, só agora que se mostrou essa violência física, estão pipocando todos os vídeos do marido fazendo assim, cometendo abusos mais psicológicos, né, morais, verbais, sutis, né, porque chamado de idiota não é tão sutil, mas para assim, a sociedade que a gente tem é aceito como algo que é um atrito entre casal. Exato, né? era aceito. a sociedade aceita essa forma de tratamento, né? Era aceito, tolerado. Isso. Mas então precisou crescer, porque a violência ela cresce, né? É um ciclo crescente. Ninguém começa batendo. Então sempre começa com essa falta de respeito, né? De consideração verbalmente, inicialmente, né? Às vezes pode ser até uma tapa aqui, uma tapa ali, e aí são coisas assim mais sutis que são toleradas e a gente tem que ter cuidado, porque não espera essa violência chegar. Com certeza ela cresce. Enfim, então esse é um pouco da minha história, como é que eu cheguei até aqui. Muito obrigada. A Thaís vai dizer um pouquinho sobre o que ela faz, né? A atuação. Bom, eu hoje, né, estou atuando, né, no Juizado de Violência Doméstica como advogada, né, que trabalha com o direito das famílias. Não teve como não estar assistindo a violência contra a mulher, né, tanto no âmbito entre cônjuges, como no âmbito entre mães e filhos e filhas, como na questão de pessoas que eram contratadas como empregados dentro da casa, que tinham um vínculo quase que familiar, né, aquela empregada de anos, ou então às vezes uma sogra que mora junto com a família. A gente acabou assistindo isso. Quando eu vi que isso era tão gritante, tão evidente dentro de uma sociedade familiar, eu passei a atuar em alguns órgãos, algumas instituições, né, como o meu órgão de classe, a OAB, como delegada em defesa da mulher pela OAB, como consultora da diretoria da valorização da advocacia também na OAB, tudo no âmbito de defesa da mulher, fazendo alguns trabalhos. Trabalhei também em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, junto com a OAB do Rio, para fazer atendimento a mulheres vítimas de violência, com sede na Barra da Tijuca. Estou até divulgando aqui, né, no New York, no shopping lá do New York, onde de segundas e terças se faz atendimento até hoje dessas mulheres, onde tem psicólogos, onde direciona os atendimentos, casas de abrigo, onde essas mulheres podem ser assistidas, onde se pede as primeiras medidas protetivas, né? E o que eu posso dizer é que esse histórico, né, de subjugar a mulher, esse histórico de tratar a mulher com inferioridade, esse histórico do homem ser aquele do patriarcado, aquele que vai gerir a casa, que vai gerir, né, toda a família, isso vai trazendo de uma forma, parece muito natural, a criação de filhos, né, que aceitam, né, que a mulher seja tratada como quem não vai tomar as decisões da casa, como quem não vai tomar as decisões de patrimônio, em que vai se investir dinheiro, em que sociedade que se vai constituir. Então, assim, a gente tem essa cultura do machismo, e isso, na hora que você vai resolver as questões jurídicas, você traz todo esse histórico do machismo para dentro do judiciário. Eu acho interessante porque o que elas falaram, né, a mulher é como se fosse a pessoa para servir, né? Então agora nós vamos fazer algumas perguntas para Marie. Uma delas que foi um dos seguidores que pediram para a gente perguntar para ela seria, Marie, como a violência doméstica afeta a saúde mental? A violência em si,
ela causa traumas gravíssimos, né? Um trauma é uma marca que nunca vai sumir. Você pode cuidar de um trauma depois, você pode curar como você cura qualquer ferida, uma ferida física, porém a marca é uma cicatriz. Diferente de uma ferida física que a cicatriz pode sumir, o trauma ele fica. Então é uma cicatriz que você vai ter para o resto da vida e que pode levar a ter comportamentos às vezes não favoráveis para a pessoa, né? Então um trauma é muito grave. E uma pessoa que geralmente na idade adulta está sofrendo uma violência doméstica é porque muito provavelmente, né, estatisticamente falando, eu já atendi centenas, conversei com milhares de pessoas nesse contexto, todas tinham vivido violência dentro de casa quando criança. Então é uma coisa que se repete, né? A gente leva para a idade adulta, a partir dos traumas, uma repetição de padrão. Por mais que seja ruim, o inconsciente leva a repetir aquilo e a buscar aquilo que é familiar. Então, às vezes, fala assim, a mulher gosta de apanhar. Não, não é que ela gosta, mas de repente é o que ela conheceu, é o que ela acha que ela é merecedora. Que é amor, né? Porque ela conheceu aquilo, então ela sabe pelo menos lidar com aquilo, soube se adaptar. Mas tem uma coisa muito importante de entender, que é o que a gente chama de desamparo aprendido. Não é que a pessoa gosta de apanhar, mas como ela foi criada nesse ambiente onde ela era sempre a culpada de tudo, não merecia ser amada, era rejeitada, era humilhada, era injustiçada. É o que ela conheceu. Rejeição também, né? Rejeitada, abandonada, negligenciada, né? Às vezes abandonada não é a pessoa foi jogada na rua, mas abandono, às vezes dentro de casa, né? Você se sente abandonado se você não tem a atenção dos pais, se os pais não te dão amor, carinho, afeto, às vezes se recusa, se nega a dar um carinho, né? Isso leva a marcas. Eu tenho uma cliente executiva hoje, para você ter ideia, assim, ela tem uma vida normal, profissional, né? Ela tem um bom salário, uma boa posição numa multinacional, porém é uma pessoa que tem traumas. De quê? Ela tem pavor de fazer uma pergunta numa reunião em público, de perguntar coisas para os líderes dela. Por quê? Porque tem trauma do pai que quando ela era criança e que ela queria discordar de alguma coisa ou fazer uma pergunta, o pai já explodia, respondia de forma violenta, uma vez pegou ela pelo braço, então isso deixou trauma, né? E aí você pode pensar, é um caso de violência doméstica? É um caso que é normalidade para muita gente, né? Mas para ela deixou trauma e hoje ela sofre disso e ela sofre para conseguir uma promoção porque ela sente que ela deveria ficar mais à vontade para se colocar, se posicionar. Então, é esse tipo de coisa que causa a violência dentro, né, no cérebro de uma pessoa. São traumas. Toda a violência psicológica, manipulação, né, quando a criança é usada... Principalmente quando a liderança é de homens. Sim, mas às vezes a mulher que manipula, né? Então, sim, sim. A criança sente quando ela é manipulada, quando ela é usada, às vezes um pai usa para atingir a mulher ou vice-versa, né? Então, assim, são coisas que distorcem também o senso de realidade, de capacidade de potência da própria pessoa. Então, o desamparo aprendido é o quê? Sofri, né, choque durante X anos. Eu era impotente, não vi saída, ninguém me ajudou, não consegui sair disso, então é aquilo que eu posso viver, né? É aquela crença que se instala de que, de qualquer forma, não vai ter homem melhor, então já tem tô apanhando, mas se eu for para outra, eu vou apanhar também, então fica ali, né? Então, muitas vezes, por isso, a pessoa não busca algo melhor, porque ela nem consegue imaginar enxergar algo melhor. Esse é o desamparo aprendido, é uma sensação de impotência aprendida em função de um condicionamento ao longo da vida, da infância e da adolescência. Eu tenho perguntas também na área jurídica. Vou perguntar para a Thaís aqui. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Vou tentar fazer um link aqui com o que ela está falando, para a gente não
até para a gente poder soltar um pouquinho, né, das experiências. Eu acho que isso é muito importante. É importante saber o que é violência doméstica, né? Porque a gente confunde muito o que é violência doméstica ainda. Isso é uma coisa que eu percebi. Como a gente tem um caso agora da Ana Hickman, que as pessoas identificavam violência doméstica como algo que eu pudesse ver, algo visível, seja uma marca física, ou seja algo que eu pudesse ouvir. Mas eu aprendi, trabalhando no direito das famílias, que existem outras formas de violência, ocultas, que são aquelas manipulações, né? Você vai trabalhar? Por que você vai trabalhar? Se o que você vai ganhar, a nossa funcionária ganha mais que você. Isso é uma forma de manipulação. Isso é uma violência de você não poder ser o que você é. Na verdade, ser E para você perceber isso, aí vem do histórico, como ela bem contou, um histórico familiar de violência, um histórico em que você aprendeu, que o subconsciente a gente não controla, né? A gente percebe que se não tiver um profissional ajudando para você se reconhecer da onde vem essa sua aceitação de se diminuir Os perante traumas, o outro, né? Se colocar numa posição em que o outro consegue te controlar. Se você não tem a ajuda de um profissional, você não vai enxergar isso. É muito difícil, sozinha é muito difícil. Você só enxerga algo que é muito, muito assim, bem visível, gritos, né, xingamentos, né? Isso. Agora, as outras manipulações, por que isso? Para eu explicar o que é violência doméstica. Violência doméstica é toda subjugação, toda humilhação, toda forma de cerceamento, né, da mulher de ser quem ela pode ser. E ou isso, que ela queira ou ser. que ela queira ser, ou que ela pode ser. Porque quando eu falo pode, é porque às vezes ela não tem consciência da violência. E por ela não ter consciência da violência, nem ela sabe que ela pode ser, ou toda a capacidade que ela tem. Então a violência, a doméstica, é a forma de eu aniquilar aquele ser humano, né? Porque o ser humano, o que a gente tem de fundamental, que é constitucional, é a nossa liberdade. E quando eu não posso ter a minha liberdade, eu estou deixando de ser o ser humano, eu estou deixando de ter o quê? A dignidade. Então é o meu bem maior. Então isso tudo é violência doméstica. E toda vez que você identifica isso, precisa ter um profissional tratando, né, essa mulher para que ela possa identificar e poder se socorrer. Tanto de terapeutas, como juridicamente, se houver uma necessidade, né, jurídica também para ter proteção. Sim, geralmente precisa de apoio multidisciplinar, né? Psicológico. Sim. E da autoestima, nós temos trabalhos hoje, né, que a gente tem instituições gratuitamente, depois a gente colocando no Instagram, podemos colocar quais são as instituições e os lugares para essas mulheres poderem procurar, onde você cuida da autoestima. Tem que cuidar, sim, do cabelo, tem que cuidar da unha, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alimentação, porque é esse trabalho que vai fazer essa mulher se levantar. E poder se enxergar novamente. Então, mas faltando o que é a violência doméstica é todo o cerceamento da pessoa poder ser um ser humano. E essa violência doméstica, ela pode ser a emocional, ela pode ser a física, né, mas ela pode ser demonstrada, né, caracterizada de diversas formas, como qualquer tipo de limitação daquela mulher. Limitação de sair de casa, de trabalhar, de escolher o que vai estudar, de escolher onde os filhos vão estudar, de escolher onde vai passar as férias, de poder gerir o dinheiro, né? Poder ter autonomia, mesmo que o dinheiro, mesmo que ela não trabalhe dentro de casa, não trabalhe na rua, mas trabalhe dentro de casa, mas que ela possa gerir o que vai ser feito com o financeiro da família. Isso tudo é uma forma de violência. E isso foi tão aceitável durante tantos anos que, nossa, muito normal que a mulher não saiba nem quanto tem financeiramente, nem que patrimônio constituiu, comprou. Isso a gente vê na hora de fazer uma partilha, as buscas que a gente tem que fazer para descobrir patrimônios que a mulher sequer sonhou que um dia a família tivesse. Sim. Né? As contribuições são maravilhosas das duas, né? Eu tenho mais uma pergunta para a Marie.
Marie, qual é o papel do psicólogo nas situações de violência doméstica? Ajudar a vítima a enxergar o padrão de abuso, a enxergar uma saída, a tornar consciente aquilo que está inconsciente dentro dela, né? Ajuda realmente a se libertar, se for para resumir, né? Ajuda a curar também algumas feridas, ajuda a se reconstruir. Então depende da fase em que a vítima se encontra, se ela já se libertou, se ela está para se libertar. De qualquer forma, se uma pessoa, uma mulher, está sendo vítima de abuso dentro de casa e não está conseguindo sair desse relacionamento, porque geralmente já perdeu a sua liberdade, sua autonomia, né? Por isso que é um círculo vicioso. Como é que você consegue se libertar se você já perdeu a autonomia financeira, né? Os abusadores, eles controlam pelo dinheiro, geralmente. Então, ou a mulher já não tinha autonomia, ela já entrou nessa relação sem autonomia financeira, ou ela perdeu porque o abusador fez ela enxergar que era melhor não trabalhar. Só que geralmente não é feito de forma agressiva e com maldade. É o contrário. Meu amor, né, eu te amo, eu te dou tudo. Pra que você vai ficar se estressar no trabalho com esse chefe chato? Para de trabalhar, você não precisa disso. Então, assim, com amor, em nome do amor, né, com muito amor no início, o abusador ele já vai dar tudo, né, ele vai fazer esse love bombing, que a gente chama, né, que é o bombardeio de amor, dando tudo, dando presente, dando muito afeto, muito carinho, muito amor. A mulher acha que pode relaxar. Baixa as guardas, que a gente chama. Exatamente, mas às vezes tem a questão também de criar os filhos, então naturalmente Sim. a mulher vai ter que fazer uma pausa. Isso pode se estender. Porque para que voltar a trabalhar? Não é melhor você cuidar dos filhos? Eu cuido de tudo. E aos poucos os abusos já começam a aparecer, uma vez que a mulher já perdeu a sua liberdade, sua autonomia. Então, se você não está conseguindo se libertar, é importante que você busque um apoio de um profissional de saúde mental. Esse é o básico do básico. Mas se você não souber, enfim, você pode buscar um amigo. Procura apoio em alguém de confiança. Basta uma pessoa para você começar esse movimento de libertação. E aí vem a questão de que se você precisa fazer uma terapia, se você não tem autonomia financeira, o marido tem que apoiar, né? Então, no mínimo, você vai precisar convencer a pessoa a te apoiar financeiramente para fazer uma terapia. Então, é o primeiro passo, eu acho que é uma primeira recomendação, uma orientação. E se o marido não quiser, o parceiro não quiser apoiar financeiramente, buscar ajuda de pais ou família, enfim. Familiares. Infelizmente, muitas vezes o que eu vi na prática é que quem está nesse tipo de situação, sofrendo violência doméstica, sem liberdade nenhuma, sem autonomia, já não tinha um núcleo familiar saudável, então não consegue apoio. Eu não tenho família. Meu pai é muito pior, minha mãe é muito pior. Talvez uma irmã que pode ajudar. Só que o que eu vi também na prática é que a vítima ela tem vergonha de contar o que ela está passando. Então ela tem vergonha também de pedir uma ajuda financeira. Que é natural, né? É ruim ter que pedir dinheiro para alguém. Só que às vezes não tem outra opção. Então vai ter que superar a vergonha até você se recompor, se reconstruir, buscar uma ajuda, porque às vezes não tem jeito, né? Eu ajudei uma mulher que estava assim, no limite, falei, ele vai me matar. Falei, então você vai ter que sair, né? Mas não tem ninguém para me ajudar. Ninguém? Aí você começa a perguntar. Uma amiga, né? Sim, tem uma amiga que ela até me ofereceu de ficar um pouco na casa dela, mas assim, eu não tô constrangida. Olha, meu amor, vai constrangida, vai com vergonha. E se ela te oferece, vai lá. Aí ela ficou alguns dias. Depois disse que voltou para casa porque não se sentiu na casa dela, não se sentiu bem. Aí voltou para casa com um parceiro que quase matou ela. Ela, só um mês depois, me diz, Maria, realmente não segui suas orientações, quase morri, mas agora resolvi seguir sim. Aí ela pediu ajuda, a amiga mudou, ela se mudou com a ajuda da amiga, a amiga pagou a mudança dela, aí ela conseguiu também a ajuda da filha dela depois, ela usou contar para a filha, enfim.
conseguiu sair da situação, conseguiu mudar de apartamento sem que o abusador soubesse aonde ela ia se mudar, e só assim ela conseguiu se libertar. E hoje está trabalhando, me diz, Maria, agora eu estou ganhando muito bem, estou ganhando 4 vezes o que ele ganhava, Nossa. Ele não sabe onde eu moro. Então, assim, sou muito grata, porque realmente eu segui passo a passo o que você me falou, e realmente eu tinha que superar essa barreira da vergonha e de pedir ajuda para alguém. Então, faça, se você tenha uma amiga, um filho, colega, às vezes, né? Nem sempre é a pessoa mais próxima que a gente imagina que vai nos ajudar. Às vezes os amigos mais próximos não querem, até acreditam no abusador, mas você pode conseguir a ajuda de alguém. Então, busca ajuda até você encontrar um apoio. Muito interessante o que ela falou. Precisa da rede de apoio, que a gente chama. Precisamos, às vezes é um vizinho que vê. Então, assim, o que ela falou é muito importante. Estamos com muitas perguntas aqui e eu vou agora perguntar na área jurídica também, para a Thaís. Thaís, quais são as formas de violência doméstica e familiar que podem ser praticadas contra a mulher? Olha, eu vou voltar a fazer um link com o que ela estava falando também, porque quando eu expliquei, né, sobre as limitações, que isso é uma forma de se identificar a violência doméstica, eu já tratei um pouquinho dessa parte, porque quando eu falo, exemplifico, que não precisa trabalhar, estou praticando uma forma de violência, estou tolhindo a mulher de alguma coisa. Quando eu não coloco uma possibilidade daquela mulher estar estudando, né, estar concluindo algum curso, alguma formação, eu estou também violentando essa mulher. São inúmeras facetas dentro de uma relação onde eu poderia dizer que há uma violência. Eu vou falar de uma relação entre mãe e filha, né, que eu acho que fica ainda um pouco, não é tão falado e é tão comum você ter essa relação. Por quê? Porque como é que o filho vê, a filha vê a mãe? Como alguém que vai conduzir, proteger, que vai dar segurança. Então, se aquela mãe fala, mas você é burra mesmo, mas você não consegue isso aqui, mas não faz nada direito, você está fazendo o quê? É uma prática violenta. Então, todo esse cuidado, né, o que eu digo de respeitar o outro, de ter empatia com o outro, então toda a ausência de empatia, toda a ausência de respeito, né, nessa relação familiar entre mulheres, né, ou entre uma mulher e outra mulher, ou entre um homem e outra mulher, eu estou praticando uma violência doméstica. Eu não sei se até chegar no nível de ter uma agressão física, como ela mesma disse, a Marie falou, muitas outras espécies de violências, elas foram sendo praticadas. Porque a violência física, ela se fosse em direito, em sala de aula a gente fala a última ratio, né, que a gente chama. Então, assim, quando eu já finalizei. Eu finalizei com a violência física. De repente foi o caso da Ana Rita, citado pela Marie, né? E outra coisa muito importante. 25 anos de casamento, né? Outra coisa muito importante. É cultural. Eu falo, a violência doméstica ela é cultural. Porque não importa a minha condição financeira, não importa o meu grau de instrução, o quanto eu tenho, né, de estudo. Social. Não importa. A violência, ela é uma coisa constante que vem, eu vejo isso também no tribunal, que vem de um histórico de familiar, né? Porque é aquilo que se entende, né, como relacionamento, é aquilo que se conhece. Qualquer coisa diferente daquilo não é uma relação amorosa, não é uma relação afetiva. Então isso vai passando. Não tem como ter uma infância, uma adolescência violenta e não procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa tratar essas emoções. Isso que a Marie falou, a importância de tratar as emoções. Porque se você não tem isso tratado na sua vida, todo o resto da sua vida pode desandar, pode se desestruturar. Então, assim, não tem como se vive. O que eu tenho assim, como recomendação, como profissional do direito, que trabalho no aspecto processual, quando a situação já
está no seu pior momento, que alguém para chegar no judiciário assim, né? Eu digo, vem de um histórico de violência, procure ajuda terapêutica, procure ajuda, né, para tratar as emoções, porque senão você vai gerar outra família violenta, ou fazer parte dela, né? A repetição do ciclo é muito provável, né? Eu atendi, né, muitas clientes que se enxergaram repetindo, né, os abusos que a mãe cometia com elas, né, com os próprios filhos. Isso é uma coisa assim, quando a pessoa percebe, não é? é totalmente inconsciente. Repete, ela nem tem consciência do que está fazendo. O que aprendeu. Então é cultural e também estrutural, né? A gente dá violência estrutural. E a violência, na verdade, ela vem da cultura de dominação. A partir do momento que a gente está numa cultura de dominação, e realmente o ser humano ele tem essa questão, né, de dominante e dominado. Então, enquanto tem pessoas que querem dominar os outros, e é o caso, por exemplo, de psicopatas, narcisista perverso e tudo mais, são pessoas dominadoras. Elas querem poder sobre o outro. A comunicação não violenta, criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg nos anos 60, foi crescendo a partir do momento que tinha no fim da discriminação racial, né, da segregação racial. Discriminação não, né, nunca parou, mas assim, da segregação racial. E justamente para parar com essa coisa de superior, inferior, você é menos, você sou mais, e de querer dominar, né? Só que ainda estamos caminhando, né? Estamos só no início. A origem do que é violência. Muito interessante isso. Muitas coisas aconteceram nos anos 60, né? Fim da segregação racial, a mulher podendo ter uma conta bancária sozinha, só data dos anos 60, é muito recente ainda, né? Então, esse poder gerir o dinheiro, poder trabalhar, a gente tem autorização. Poder viajar sem autorização do marido, acho que nos anos 90, aqui, né? Votar também, né? Votar, então tudo isso é muito recente. Então a gente tem que ter paciência, né? Mas estamos claramente no início só de uma libertação, de uma mudança, de uma transformação. Eu acho que hoje estamos tendo consciência desses abusos, dos tipos de violência. É importante mencionar os 5 tipos de violência, inclusive considerados na Lei Maria da Penha. A violência física é a mais óbvia, é o que faz as pessoas geralmente reagir. Enxergarem, né? Enxergar e reagir. Mas existe a violência patrimonial, né? Quantas pessoas abusam, né, do patrimônio do outro? O homem acaba tirando todo o dinheiro, ou deixando dívida, a mulher endividada, né? Então, patrimonial, violência sexual, né? Forçando, obrigando a mulher a ter relações quando ela não quer, ou de um jeito que ela não quer. Física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. Então, todas essas manipulações... Você é louca. Tá? O cara tá te traindo na sua frente e ele vai falar, você tá inventando, não tá acontecendo nada. O que você tá dizendo? Você vê o mal em tudo, né? Esse tipo de coisa que a gente chama de gaslighting. A pessoa faz a vítima duvidar da sua sanidade mental. Isso. Né? Confunde, então gera uma né? confusão mental. Confunde a mente, né? Você está inventando, não é isso que você está falando, mas de onde você tira isso? Nega até a morte a responsabilidade, os atos. São pessoas geralmente que têm dificuldade ou incapacidade em admitir os próprios erros, né? Infantis, a gente poderia dizer? Na verdade, existe uma falta de maturidade emocional, isso é claro, né? Então, assim, a gente fala muito hoje de narcisistas, né? Porque realmente são pessoas que explodem para qualquer coisa, porque não desenvolveram a maturidade emocional. Ou seja, são pessoas que não conseguem lidar com a frustração. Você discordou, contrariou, explode, começa a gritar, te xingar e tudo mais. Exatamente. Faz birra. E quando já aprendeu também que isso faz o outro se calar, então já começa a usar isso de forma automática e mais consciente. E intencional, para calar o outro. Né? A raiva, o grito, para te calar. Mas tem que entender que são também mecanismos de autodefesa que são disfuncionais. Então, a pessoa narcisista, ela desenvolveu uma obsessão pelo poder, controle sobre o outro, como ela desenvolveu esses mecanismos de autodefesa que são a negação de responsabilidade,
a mentira, a encenação, né, a vitimização, a culpabilização, uma série de manipulações mentais para não ter o foco e a responsabilidade em si, né? São pessoas que e aí você tenta mudar o outro, você não vai conseguir. Esses mecanismos de autodefesa são formas de sobrevivência. Sobrevivência para a pessoa, narcisista, por exemplo, não, se a gente está falando de narcisista. Então não adianta você se desgastar, tentar fazer o outro admitir e tudo mais. Por isso que é importante você buscar conhecimento, apoio de profissionais para saber como lidar com isso, como lidar com esse tipo de manipulação. No meu curso Checkmate, no curso online, eu explico 21 tipos de manipulação e como lidar, como não cair no jogo, né, nas armadilhas, porque você vai só se desgastar, você vai sair com um papel invertido, né? O abusador, ele inverte os papéis, ele se vitimiza, te coloca como culpada enquanto ele culpa as reações, ou ela, né? Culpa as próprias reações, é isso que a gente assiste. A pessoa manipuladora, ela cria o problema ele, e ela te acusa de você ter criado. Esse curso, ele tá é fácil acesso, tá na internet, você pode dar o endereço aí? Você pode acessar pelo meu Instagram, né? Tem um link na bio, pelo menos nesse momento que a gente está gravando, né? Não sei se vai ficar para sempre, mas pode buscar lá no meu Instagram o link. O curso se chama Checkmate. Esse gatilho aí da mulher saber mais ou menos qual é o momento de... Você tem mais ou menos uma noção assim de procurar ajuda? Você sabe mais ou menos dar uma orientação aí pra gente? Quando você está se sentindo confusa, né, perdida, não sabe mais o que fazer, que você já tentou de tudo, já tentou ser gentil, já tentou se afirmar, já tentou de tudo e o problema continua. Quando você já começa a sentir um desgaste emocional, já procura ajuda, né? E você pode cair num terapeuta que também te afunda nos abusos, porque não conhece, né? Muitos terapeutas não conhecem, não entendem desse tipo de manipulação, ainda acreditam no manipulador, porque a pessoa que manipula desse jeito, ela mente tanto que você fica assim acreditando, porque ela se convence das próprias mentiras. Então, quem não está muito preparada lidando com pessoas assim, manipuladoras, tipicamente psicopatas, narcisistas, sociopatas, são pessoas que vão mentir de um jeito que você acredita na pessoa. Então, se o terapeuta não tiver esse conhecimento e se não vivenciou, infelizmente, porque muitas vezes o que realmente forma é a experiência, né? Eu só depois de ter vivido aquele assédio com a pessoa narcisista perversa, aquela pessoa psicopata, que eu vivi na pele, é que eu realmente, assim, aquilo que eu tinha estudado tomou outra dimensão. E aí eu realmente consegui ajudar milhares de pessoas, né? Os vídeos alcançaram milhões de pessoas, para você ter ideia que você não está sozinha vivendo isso. Porque se isso viralizou, é porque muitas pessoas estão passando por isso e, como a Thaís disse, independente da classe social, do meio e tudo mais. Antes, como a gente está com um tempo mais curto, assim, eu tenho algo muito importante que eu preciso dizer aqui na frente da Marie, porque eu acho que a gente não vai conseguir, ter outros episódios para falar dos ciclos de abusos, não vamos conseguir trabalhar todo o tema aqui, agora, hoje, finalizando, mas que é muito importante. No escritório, né, onde nós atendemos essas mulheres vítimas de violência, quando essas mulheres chegam para a gente para tentar ter acesso a alimentos, ter acesso ao próprio patrimônio, né, a maioria dependentes desses homens, né, o que acontece? A gente logo direciona para fazer um tratamento. Porque a gente sabe que se essa mulher não tiver um terapeuta, se não tiver alguém que esteja cuidando do emocional dela, muitas vezes ela não vai adiante. Ela não vai aguentar chegar à finalização daquele processo. Então, porque ela vai se confundir. Ela pode se perder, né, de tanto sofrimento. Então, a busca pelo profissional para ter conhecimento do que vivencia, até para não voltar, né? Sai de casa e depois volta, porque até por uma condição não só financeira, mas emocional, esse auxílio, nenhum processo em que a mulher está vivendo violência, a gente trabalha com ele sem ter um profissional que a gente indica, ou um profissional que ela tenha conhecimento,
para estar cuidando do emocional dela. E ao trabalhar, né, com isso, eu tenho um outro aspecto que eu preciso falar aqui. Eu conheci a Marie, o trabalho que ela estava fazendo com os cursos, né, sobre como identificar os abusos. Todos aqueles cursos, como identificar os abusos, como saber que você está lidando com um psicopata, um narcisista. Eu estava já na terapia, são casos eu estava na terapia já há 3 anos, e comecei a ouvir a fala da Marie e identificar, né? Eu falei, epa, Tem alguma coisa errada. e aí eu fui trazendo isso para minha terapia, né? E o que eu pude? Eu comecei a divulgar o trabalho da Marie, divulgar nas redes sociais, divulgar para outras mulheres, divulgar nas instituições, né? A gente fazia trabalhos com mulheres vítimas de violência, porque eu comecei a verificar que foi diagnosticado que eu estava vivendo com um narcisista. Então, olha a importância Sim, disso, do conhecimento. Por isso que eu falo, comecei a colocar quase um jogo. Conhecimento liberta. Sim. Se Salva. você não conhece, salva. Se você não conhece, você não consegue sair do ciclo de abuso. Sim. É importante entender esse ciclo do abuso, porque é uma coisa que te prende. Você falou da mulher voltar, né? Uhum. Tem 2 coisas muito, muito importantes. Você perguntou também sobre a questão do efeito da violência né, no psicológico da pessoa. A violência vicia. É muito louco isso. Mas droga, né? É Isso é uma porque a droga. pessoa, ela não te trata mal o tempo inteiro. Ela bate, né? Morde e assopra. Morde e assopra. Bate e dá carinho. Bate e dá carinho. Não, é isso que te gera confusão. E foi comprovado cientificamente que, né? Então foi feita experiência científica e mostrou que quando você bate, entre aspas, né? E depois dá um carinho, e daqui a pouco você bate cada vez mais e dá cada vez menos carinho, a vítima, ela tá sendo ávida, assim, ela tá com sede, né? De ter o carinho de desse novo. carinho. E aí você, qualquer migalha de carinho, de afeto, isso faz com que, nossa, ela queira mais e tenta conseguir mais. Então, é uma coisa que tem um efeito no cérebro igual a uma droga, como cocaína, por exemplo. É um efeito viciante. A pessoa receber um choque e depois receber uma recompensa. Um choque, uma recompensa. Morde e assopra. Se assopra, faz com que a pessoa se mantenha no ciclo do abuso, no ciclo da violência. E esse ciclo do abuso é o quê? A pessoa apronta, te culpa, né? Bota a culpa em você. Você, de repente, está cansada disso tudo, desse desgaste. Você não quer mais, você afasta a pessoa ou se afasta. Aí o abusador, ou a abusadora, né? Às vezes é uma mãe, como a gente falou, te chama de volta. Não, vou mudar, nunca mais, para com isso. Eu tava brincando, nunca mais eu vou bater, eu perdi o controle, mas você me deixou com muita raiva também, você falou isso, você fez aquilo, né? Sempre joga uma responsabilidade na vítima. Então, a vítima acredita que ela é culpada, ela acaba perdoando. Abusadores são capazes de chorar, de comprar um maior presente para te reconquistar. A gente chama de hovering, quando é o caso de um parceiro, por exemplo, né? De sugar de volta para a relação para poder continuar os abusos. Mas, Deus, por que a pessoa faz isso? Porque ela precisa de alguém para ser abusada, ela precisa ter controle sobre alguém, boneco, né? precisa de um saco de pancada para extravasar toda a raiva acumulada, de repente, de tudo que vivenciou. Enfim, então, não... Sim, existem pessoas, e tem pessoas que têm maldade, que têm perversão, que elas só têm prazer na dor, no sofrimento do outro. Então, se você não tem essa mente, você não vai entender. Só saiba que isso existe, aceita e procura fugir disso, né? Então, assim, ajuda. Esse ciclo do abuso, né? Eventualmente pede perdão, alguns não pedem perdão, mas consegue te fazer culpabilizar para que você perdoe e volte para a relação. E assim vai. Apronta, te culpa, né? Vem o pedido de desculpas, aí você volta e assim vai. Para quem estiver assistindo, Nádia, acho importante a gente colocar o telefone do escritório para mulheres que se identificaram nessa situação, né? Para poder a gente estar indicando, né? Os profissionais
para tratar as emoções, ou e se precisar da parte jurídica também, mas para que nos procure. Sim. Então eu vou deixar um número, né? Vai ficar também nas redes sociais, mas é 21 998 06 45 31. E o Instagram, que também vai estar anotado aqui, que é o @TB de bola, TB Advogados Oficial. Marie, qual seria o papel da psicologia frente a situações de violência doméstica e o familiar? Se a gente também já deve ter falado disso também, né? Poderia dar uma melhor explicação sobre isso? É ganhar consciência, né? A mudança, ela começa na consciência, no conhecimento e no autoconhecimento, né? E tem, assim, eu sempre falo que tem 3 coisas que vão poder te ajudar a te libertar. Conhecimento, né? Para mim também, assim, as fichas foram caindo quando eu enxerguei o ciclo do abuso, quando eu enxerguei o ciclo da violência com as fases. É libertador. Né? Quando eu enxerguei as etapas de um relacionamento abusivo, que são sempre as mesmas, né? É padrão. Tudo isso eu coloquei no curso, porque realmente quando você enxerga, nossa, bombardeio de amor, realmente eu vivi isso. Inclusive no trabalho. É tão bom quando você se identifica com isso, né? Sim, independente. Um curso para isso, gente. Independente do contexto, você vai viver as mesmas etapas. Eu sofri isso no trabalho. Aquela diretora, ela me fez o bombardeio de amor da mesma forma. Eu não queria aquela vaga, mas ela ficou mais de um mês me cantando, não, tem que ser você, eu vou te dar a remuneração que você quiser, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Ela fez esse bombardeio de amor até eu aceitar a vaga. Aí depois ela mudou, fez o tratamento de silêncio, que é uma outra coisa que vem na manipulação. A pessoa te dá um gelo para meio que te desestabilizar, te tornar insegura, que você busque, né? Se tornar uma refém? A pessoa te quebra emocionalmente, mentalmente, para começar a ganhar o controle sobre você, sobre a sua mente. Enfim, então não vou ter como falar aqui todas as fases. Tudo lá no curso. Mas o que eu quero dizer é que quando você ganha essa clareza, você só consegue sair com clareza. Então, o papel do psicológico é ganhar consciência, a partir do conhecimento, do autoconhecimento, né? Quando eu descobri que a mulher era narcisista perversa, foi porque eu reli um livro inteiro sobre isso. Falei, nossa, bate 100%. E no final do livro tem um capítulo que é sobre você. Por que você se colocou ou atraiu, vamos dizer, esse tipo de situação? O que fez que você permitiu, de alguma forma, algumas coisas? E aí eu fui entendendo que a gente tem que olhar para si. Então, conhecimento de um lado, autoconhecimento do outro lado, e tem um terceiro pilar que eu digo que é fundamental hoje, que é a questão da espiritualidade, da fé. Porque você precisa não somente uma esperança, mas uma certeza de que tudo isso não é para o seu mal, não é para você ficar morrendo, não é para você continuar como vítima, pelo contrário. Tudo isso que está acontecendo com você vem para te libertar e para te curar daquilo que você vivenciou lá atrás. Então agora como adulto não tinha consciência, né? Exatamente, como na infância não tinha consciência, não tinha recursos para se defender e sair disso. Você estava na impotência e no desamparo, né? Então hoje como adulto você tem outros recursos que são acessíveis para você se libertar. Bom, nós estamos com uma pergunta aqui muito interessante aqui para Thaís. Thaís, me diz aqui, agressão física contra a mulher gera reparação de dano moral? Muito interessante. Gera. Pouco se fala, né? Pouco se fala nisso, mas não é só agressão física. Desde que eu consigo, por isso é lógico, precisa ter provas disso, né? A agressão física é mais fácil de você provar, mas qualquer tipo de violência que a mulher esteja sofrendo, que eu consiga provar essa violência, isso pode gerar uma reparação. Muito importante. Né? Então é importante saber disso para poder buscar essa reparação. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais divulgado, porque
a gente não vê tanta busca por isso. É nos importante tribunais. a mulher buscar saber dos seus direitos, né? É. Porque quem estuda, se você não estudou a lei, você não É. vai saber. Então, procurar saber quais são seus direitos te fortalece também. Saber, nossa, eu tenho direito a isso, eu E posso pedir dói isso. mexer no bolso. Dói. Com certeza. Ainda dá para fazer mais uma pergunta? Produção? Não, acho que 5 minutos? Tá bom, já estourou. já estourou. Eu já tinha avisado, por isso que eu tava assim, você, ó. Por isso... Nossa, mas que bate-papo maravilhoso. Adorei, assim, conhecer você, Marie. Obrigada. Thaís também, a contribuição que você está dando aqui para nós mulheres, né? Conhecimento, nossa, vamos buscar o conhecimento. Agradecer de coração o convite também. E tem algumas considerações finais, Marie? Acho que é isso, buscar as redes sociais, né? Tem canal no YouTube, tem gente que não assiste o Instagram, mas assiste o YouTube, então tem canal no YouTube, tudo sobre anestesistas e psicopatas. Tem o @Marie Bendelac no Instagram. Eu acho que é isso, é pedir apoio e a gente direciona, né? Às vezes, quando a pessoa é totalmente dependente financeiramente, eu encaminho para instituições que ajudam, né, que tem uma Gratuitamente, atuação né? social, exatamente. Então, a Thaís está fazendo um trabalho maravilhoso. Não sei se a gente pode mencionar também, mas tem a Justiceiros Oficial. Então, Pode. pra Tudo quem- que possa ajudar. É. Então, eu recomendo muito, né? Para quem não tem recurso nenhum financeiro, busca a Justiceiros Oficial. A minha parte eu já fiz muito de ajudar gratuitamente. Quando é uma coisa rápida de orientação, eu consigo Aham. fazer, só não consigo fazer sessões, um programa inteiro para desenvolver a pessoa de forma gratuita. Eu não tenho essa atuação social. Então, eu oriento para a pessoa buscar A sua rede associações. social já Já ajuda. ajuda. Sim, aí eu Já recomendo ajuda para quem, né? assistir os vídeos, lógico. Sim, Isso vamos eu- assistir, né? Pra quem Muitas não tiver pessoas se condições. libertaram já só com os vídeos gratuitos. Mas quando isso não é o suficiente, né? Eu acho que não é o suficiente. Não infeliz- é. Ele é só... Mesmo que a pessoa se liberte, eu acho que ela tem que continuar Tratamento. buscando investir em si de alguma maneira. Então, busca apoio, isso é fundamental. Thaís, tem mais alguma consideração? Bom, a minha consideração aqui é agradecer que a Marie aceitou o convite, agradecer a você, Nádia Duarte, por estar aqui conosco e agradecer a oportunidade de estar sempre falando desse tema, né? Para que a gente possa alertar outras mulheres, para que a gente possa impedir, né, o ciclo de abuso. E juntas somos mais fortes. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.